Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate, que vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas pelo YouTube. E já aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Hoje, o nosso entrevistado, eu vou ler aqui para vocês, porque é tanta informação desse nosso entrevistado que é uma loucura. Quando ele me mandou, eu até fiquei cansada, falei, ufa, terminou. Nós vamos conversar com Felipe Carvalho, que é formado em Fisioterapia, Educação Física e Pedagogia, pós-graduado em Trauma Ortopedia, Cardiorrespiratória, Gestão de Saúde e Saúde Pública. O Felipe, que eu até fiquei surpresa, foi jogador profissional de futebol por 2 anos em Portugal. Participou de um reality show na Netflix. Ou seja, tem uma clínica... Tem um plano de saúde que ele mesmo criou na clínica dele. Então, E tem mais gente. Ele foi garçom, paisagista, tapeceiro, trabalhou em buffet, trabalhou em escola, trabalhou em faculdade de hospital, trabalhou em clínica, já deu um podcast aqui só de falar do Felipe. Então, e hoje o nosso assunto com o Felipe, nós estamos aí entrando no inverno e a gente vai falar de uma área que ele trabalhou bastante. Ele atua em várias áreas, mas a gente vai falar de fisioterapia respiratória, porque a gente vai pegar aí esse gancho de inverno, frio, muito problema respiratório, a gente vai aprofundar um pouco nesse assunto. Ele também trabalhou na linha de frente do Covid por muito tempo, quando a gente teve a pandemia, então a gente vai pegar esse gancho com o Felipe. Mas antes de eu começar o meu bate-papo com o Felipe e pedir para ele falar mais um pouco sobre ele, eu vou apresentar os nossos companheiros, que é o Luciano. Luciano Viana, sou personal, sou empresário. É um prazer estar aqui com você, Felipe. Prazer. Gabi? Oi, prazer. É um prazer estar com você. Eu sou a Gabriela Wolff, nutricionista, comportamental e quase futura psicóloga. Felipe? Pode me apresentar? Mais um pouco. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Já essa apresentação já falou tudo. Já disse. Meu nome é Felipe Carvalho, eu sou fisioterapeuta, professor de educação física. Hoje eu larguei um pouquinho a educação, parte da educação física, hoje eu atuo mais da parte da fisioterapia. E muito obrigado aí pelo convite de participar com vocês aí. Prazer. Como eu falei para vocês, a gente vai aprofundar um pouco na fisioterapia respiratória. Para mim é uma novidade, eu já tinha ouvido falar, mas eu acho que falta profissionais nessa área, falta divulgação nessa área, que é uma área tão importante. Acho que principalmente para quem mora aí nas grandes capitais, que a gente tem muitos problemas respiratórios, é um profissional que falta no mercado. Fala para o nosso ouvinte, assim, explica o que é uma fisioterapia respiratória. Então, só deixando do adendo, né? Essa fisioterapia respiratória, muita gente não conhecia por conta da pandemia. Só foi conhecer depois da pandemia, né? Eu acho que eu só conheci... É que você falou assim, nossa, fisioterapia, tipo, em não UTI, combina, né? Vai fazer o quê? O que vai fazer lá? Mas a fisioterapia respiratória, ela é de extrema importância na parte pulmonar, né? Nessa parte aí. Ela é um conjunto de manobras, né? Manuais, pode ser manuais, mas só de prática também, que ajuda a prevenir, né, doenças, patologias. Ela ajuda na expansão pulmonar, ajuda na melhora da oxigenação, e ajuda em tudo, até também em futuras doenças que nem um DPOC, ou adquirir uma bronquite. O que é DPOC? DPOC é uma doença crônica obstrutiva. Então é como se fosse uma obstrução dos bronquíolos, que fala dos alvéolos, né? É como se fosse um acúmulo de muco, né, de catarro, tudo. E aí isso é uma inflamação, né? E isso pode gerar futuramente aí que ela não consegue expelir o CO2. Então acumula, então não consegue expelir. Então você tem que fazer um tratamento justamente medicamentoso e também com fisioterapia respiratória para poder evoluir cada vez mais, né? Não é curável, tá? Ele é irreversível, uma doença irreversível. Mas dá pra melhorar. Mas dá pra fazer a manutenção, tá? Muita gente, ela evolui muito, piora muito, justamente por quê? Porque não sabe que existe fisioterapia respiratória, porque às vezes tomam só medicação e só a medicação não ajuda, porque a medicação é assim, ajuda um negócio, ferra em outro, Isso. né? Então ela varia muito, mas a fisioterapia respiratória é muito importante nesses casos. Asma, bronquite, enfisema. E quando eu procuro um fisioterapeuta respiratório, porque assim, eu nunca vi nenhum médico indicar fisioterapia. Eu conhecia porque eu tenho um primo que trabalha com isso. Então, uma vez, conversa de mesa de final de ano, na verdade ele é marido de uma prima minha, ele me contou e eu fiquei super surpreso, assim, eu não sabia
da existência, mas assim, quando eu procuro, eu posso procurar ou precisa de indicação médica? É que eu falo, a fisioterapia respiratória, ela tá no nosso dia a dia, que a gente não conhece. É a mesma coisa que eu falo que é a fisioterapia normal. Você precisa da fisioterapia, né? Precisa, né, de um personal, porque é a prática do dia a dia que você faz ali. Então, um exemplo, as pessoas hoje procuram por quê? Tem uma asma, bronquite, já tem uma doença pré-existente. Então, mas não tem uma regra para você procurar. Um exemplo, você tá treinando corrida. Pô, não consigo controlar minha respiração, Nossa, etc. Você controla a respiração, a expansão pulmonar, você trabalha bastante. Às vezes a musculatura tá fraca, diafragma, você começa a trabalhar toda a musculatura em geral. Legal isso. Aquelas pessoas que não conseguem correr porque dá e aquela às dor. vezes- Dá pra ser melhor a performance, Luciano? Melhora. Bastante. Pessoal, geralmente corredor faz muita aula de yoga, né? Na yoga você acaba aprendendo, tanto na meditação, na yoga você aprende a respirar, né? Que legal. Puxa pro lado direito, solta pelo esquerdo, respiração 2 por 1, 3. Existem várias técnicas que pra quem nunca fez, o pessoal não tem noção, porque tem gente que bloqueia a respiração quase 10, 15 segundos. Sim. E tem muita gente que E aí tem piora a dor, né? performance, né? Sim, e às vezes dá ansiedade. Então você vai participar de uma competição, uma corrida. Ou correr mesmo. Aí que nem eu, meu TDAHzinho é meio aguçado. Então eu corro, já quero chegar logo. Isso. Então pra você se controlar, pra você, né, ter uma... Respira, relaxa. Cantor usa muito isso? Não. Cantor usa bastante, meu. Você pode ver, tem um cantor, eu não me lembro o nome, mas ele deu uma entrevista e ele falou assim, cara, eu só ando com meu fisioterapeuta. Que eu vejo agora todos eles fazendo. Aí ele perguntou assim, mas por quê? Por conta da parte respiratória e também Nossa, que interessante, eu nem por conta da imaginava. parte motora, assim, porque às vezes precisa fazer uma liberação pelo estresse diário, alguma coisa mais nesse nível, mas respiração ajuda muito. E o que ajuda muito é o Pilates, né? Pilates, assim, né, com aparelho. Chega a dar uma tem tontura no começo do Pilates, quem não conhece, porque você trabalha a respiração o tempo inteiro. A musculação, tipo, a gente nem cobra tanto o aluno a respirar. Agora, no Pilates, você fica, respira, inspira, solta, puxa, contrai. Aí na hora que você vai ver, você já tá tonto. É uma coisa que a gente faz todos os dias, mas sem perceber, e às vezes faz... É muito automático respirar, né? Claro. A gente não presta A gente atenção, não né? presta atenção. Como a gente tá respirando. Daqui a pouco você vai subir um degrau assim e você fala, nossa, já tô ofegante. Só que assim, não, você não tá respirando direito. Às vezes você tá treinando, tá apto a fazer, tipo, 3 horas de atividade física em alto nível. Mas às vezes você sobe uma escada, você já fica ofegante. Por quê? Porque você não controla direito a respiração. Aí às vezes tem fraqueza na musculatura e você não consegue... Tem fadiga muito rápido. Então, Esse tratamento é o quê? Tipo, 30 minutos, 45, 1 hora? cara, é que nem eu falo, eu não gosto de dar tempo pra, tipo, tratamento, assim. Mas, normalmente, são movimentos, são exercícios básicos. Então, depende muito do paciente. Então, tem paciente que necessita mais, fica mais tempo, tem paciente que fica menos. E aí é um conjunto, né? Tem que traçar um objetivo. Bem individual mesmo. É, bem individual. Então, mas em média, aí vai uns 40 minutos, 50 minutos. Isso é o quê? Umas 2 vezes por semana? Às vezes o É paciente... indicado umas 2 vezes por semana. Ainda mais se ele estiver fazendo atividade física, né? Precisa também assimilar com alguma coisa. Se não só fazer também a fisioterapia, normalmente o pessoal procura quando a doença já tá meio exacerbada, né? Ninguém faz, infelizmente. Poderia, né? Mas Acho que ninguém todo faz tipo a de fisioterapia. Mas às vezes falta informação. Porque, eu, por exemplo, eu não sabia que melhorava a performance. Sim. É meio óbvio, né? Que se você respira direito, melhora a performance. Mas nunca passou pela minha cabeça fazer uma fisioterapia respiratória para melhorar a por exemplo. corrida, por exemplo. Seu tempo, seu pace acaba diminuindo bastante. Sim. Mas geralmente quem a gente procura já tá ali com uma doença Já, pré-existente. normalmente, já tem alguma sim. queixa, né? Quem procura pra fazer, tipo assim, quero fazer uma fisioterapia respiratória, Já tá. é mais, tipo, de alto nível, né? Atleta. Então é uma coisa bem específica. Agora a senhorazinha foi no médico, descobriu que tá com DPOC, só que aí já tá no DPOC bem, sabe, bem complicado. Aí ela vai lá, bate lá na clínica lá, fala assim, olha, queria fazer, tem fisioterapia respiratória? Porque muitos lugares não fazem. Não que tem. tem que ter o profissional adequado também, né? Não tem. E eles também não... Parece, assim, que fala que fisioterapia respiratória pode ter em clínica, em hospital, em tudo. Só que também acho que falta um pouquinho das clínicas também, tipo, oferecer um Você acha pouquinho que é esse falta trabalho. de interesse das clínicas? Olha, eu acredito que às vezes não é falta de interesse, mas eu acho que a gente vive num meio tão capitalista, entendeu? Que acho que o que é mais prático é mais palpável, entendeu? Então, um exemplo, vou jogar convênio lá e vai lá.
Entendeu? Bota ali na maca, fica fazendo uma maquininha. Joga lá e vai lá. É muito mais fácil eu comprar 10 TENS, que é um aparelho, né, de terapia, de estimulação. Colocar 10 TENS, pegar uns 4, 5 elastiquinhos, vai revezando, consigo atender 20 ao mesmo tempo. E, é muito mais rentável. a fisioterapia Mas só assim respiratória pra você tem que ganhar estar ali do lado, né? Porque você tem que acompanhar. dinheiro. Porque você tem que acompanhar, porque... E é 1 para 1, né? É um profissional para um paciente, porque você tem que ficar ali... Até 2, assim, 2, pô, legal. No máximo, assim, estourando 3. Mas agora é muito específico. Então você tem que ter aquela atenção, puxa, solta, você vê se ele tá expandindo no pulmão, você vê se ele tá soltando bem o ar. Tem um aparelhinho que vê, não? Normalmente tem um respirão que fala, né? Que você assopra, mas aí depende muito, que nem o DPOC, um exemplo. Como ele acumula muito volume, o que você tem que fazer? Você tem que expelir o ar. Então você tem que estimular exercício de soltar o ar. Então, a inspiração não vai me ajudar muito, né? Se tem DPOC, eu preciso, né, fazer a expiração. Então, eu foco em exercícios mais de respiração. Entendeu? Agora, para ganhar um pouquinho de volume, para ganhar uma resistência, etc., um pouquinho de inspiração e controlar isso, né? Porque às vezes não tem esse controle. E na corrida, né, acho que tem muito isso de 1 para 1, 2 para 2, para evitar um pouquinho a fadiga, né, da musculatura. Sim. Olha, e apesar da gente estar falando aqui que é uma área que não tem muitos profissionais, eu levantei uma informação, no Brasil, cerca de 10% da população é diagnosticada com asma, que asma a gente sabe que é super importante. Então, 10% da população com asma é gente. É muita gente precisando infelizmente, dessa é um número área. que tá crescendo, né? Porque... Também vem só essa tende a época do piorar. ano, vem essa época do ano, eu falo que daqui pra frente só pra trás, né? Só pra trás. E aqui também no inverno tem um aumento de 30% de internações por doenças respiratórias. E às vezes a pessoa nem sabe que tem, ou tipo, nem liga pra isso, não busca alguma coisa, não faz uma atividade física. É por falta de informação mesmo, né? Fuma, aí quebra as pernas, Mas né? fumar A gente tá tendo muito caso aí quem fuma aquele cigarro eletrônico, né? Aham. Daí tá Teve bem o caso alto de um agora, né? cliente recentemente que, jovem, 30 anos, faleceu. Caramba. Não, o pessoal usa o dia inteiro, né? O pessoal usa pra uma reunião, usa dentro de um carro. Quem fuma um cigarro, fuma num gatilho. Tipo, a pessoa tá aqui, a pessoa não fuma um cigarro aqui, mas se a pessoa fuma um cigarro eletrônico, ele tá fumando aqui no podcast. Não, é muito mais ele não prático, fuma. né? É muito mais. Ele tira lá, dá uma puxada. Não, tá no bolso, tira. Eu tenho muitas pacientes adolescentes que usam. Triste. E tá cada Tem um vez mais. documentário na Netflix Tem. sobre isso, explicando o porquê que deu esse boom, né? Que foi uma jogada de marketing que pegou o público errado. Vamos pensar assim, né? A ideia era diminuir... Eu não lembro o nome agora, você viu essa série? Esse Não. documentário? Não. Mas tá na Netflix. É uma- produção, que aí- será que vocês conseguem achar pra gente? Colocar aqui essa acho que até eu série? consigo. Por favor, Ale. A ideia era, na verdade, diminuir o cigarro convencional, né? Só que aí, por estratégia de marketing e porque era um visual legal e tudo, eles acabaram atingindo um público que nem fumava o cigarro original, que era ali jovens, adolescentes mesmo, né? Menor de 18 anos. Aí saborzinho. aí aquelas Ficou legal. E coisinhas ficou meio- cool, sabe? Tipo, eu fumo e ficou legal pra participar É da proibido galera. no Brasil a venda, né? Mas é, tipo, muito fácil de... Você vai lá na 25, você... Não, que na farol, 25. eles vendem. compra de caixa. Na Farol. porta de qualquer balada. O fato de ser qualquer proibido lugar. não significa que não vai ser Banca usado, de né? jornal tem, tudo. Não, todo Tudo, lugar marcaria, Não, você entra no adega. Instagram, você acha. Não tem uma fiscalização Não assim. tem, não tem. Fidedigna. E aumentou isso pra você, assim, o número de pacientes? Aumenta. Às vezes paciente jovem, viu? Que às Então. vezes acabam, por conta de utilizar muito tanto do cigarro eletrônico, o cigarro, eles, chega começa a usar com 14 anos. Chega com 20 e 30, e já o pulmão dele já tá gritando, que a gente fala, né? Uhum. E aí ele, pra até procurar, então, por isso que tá tendo muitos casos, pra mim, na minha concepção, muitos casos de morte por conta de pulmonar, cardíaca, que tá tudo interligado, né? Chama. Que demora, né, o tempo, né? A pessoa já tá usando já há um tempo, já tá com sintomas, de mas não imediato, né, que você percebe, fumou entendeu? hoje. E não morre amanhã, sabe, né? ela não sabe o mal que causa isso, né? Será que não sabe? Eu acho que não tem.
pelo menos eu acho, né, que não tem a noção, tipo, acha que agora tá tudo bem, então Porque é não longo pensa prazo, no né? futuro, Por ser depois eu novo, paro, né? depois eu... E acha que quando quiser vai conseguir parar, mas aí a gente... Não, É um vício, é um né? vício. O documentário chama Big Vape, na É. Netflix. Só que é o nome em inglês. Porque está relacionado Bem até, legal. você falou, até comida, bebida e droga. Todo mundo que tem consciência come errado, bebe errado, não Toma faz atividade refrigerante, física. E imagina... Às vezes a mesma coisa. Você tem a consciência que a atividade física é importante na sua vida. Por que você não faz? Você tem a consciência do que algumas coisas Entendeu? para alimentação é importante e às vezes não come, às vezes come coisas... E aí acaba entrando numa questão do vício, né? Que nem o vício na comida, em alguns alimentos específicos, que nem o vício no álcool. Então, A palavra é é vício. difícil. Se a pessoa é viciada, ela não sabe. comportamental, né? É difícil, é muito Infelizmente. comportamental. E às vezes não tem... Tá escasso de orientação, né? Não tem, às vezes, uma mãe pra instruir, um pai, um tio, um tia, uns amigos. É dar um que às vezes- checkmate. Tem que Não, falar a muitas verdade. vezes os pais não sabem, né? Não sabe. Os pais, gente, eu sou mãe. Os pais não sabem. Não são mais adolescentes, mas é óbvio, eu já fui adolescente. Você não compartilha muita coisa que você faz com seus pais. É difícil. É muito difícil. E aí sobra, né? acaba sobrando pros amigos, mas os amigos vão te levar junto. Exatamente. Aí é do grupo, né? Tipo, todos eles fazem parte desse grupo. Nos condomínios a gente vê já as crianças e pré-adolescentes com 12, 13, 11 já usando até farinha dentro do condomínio. Como é que você chega no pai pra falar? E você tá 12 errado ainda. anos. 12, 13, 14. E se você Traficado, falar- vendendo pros Se moradores do você próprio falar, você tá adolescente. errado ainda. Como é que você chega pra um pai e fala, ó, seu filho tá traficando aqui dentro do condomínio? Nossa, que absurdo. Ó, sua filha tá fazendo sei o que ali, que a gente viu. Você não sabe, não tem como falar. Eu trabalhava em escola, tinha vários casos. Eu dava aula de educação física em escola. Eu cheguei lá na minha aula, as meninas fumando maconha. Aí pegava vape, fumava dentro da sala. Pô, aí você tinha que... Aí às vezes ia falar com os pais, tipo, Você uma tava direção. Não, aí você tá errado ainda. Não eu, tô falando que aconteceu o caso com outros professores, né? Você tava errado. Porque você deixou entrar com ele entrar A com isso. responsabilidade é sua. Sempre. Sempre vai jogar, sempre pro profissional, infelizmente. Você nem Então, educa meu a filho. escola não a escola não é mais pra você ensinar, é pra você educar, Ela virou a substituição dos entre pais, aspas. né? Justamente. E não é bem assim, né? Por isso que você vê vários casos hoje em dia aí na escola que eu falo, ixi, tá cada vez mais... Ser Triste. professor. A gente abordou a semana passada, acho que 2 atrás, a gente fez um sobre burnout. Foi. Burnout. Burnout. E aí a gente falou da questão dos professores, né? Que é uma das categorias aí de profissões que mais tem problemas com isso. Porque não consegue mais controlar essa turma e esses adolescentes. Essa geração que tá aqui... Muito cara, difícil, né? Tá complexa, assim, eu nunca tive problema, tá? Sou suspeito de falar, mas assim, dá pra ver os outros professores. Mas a minha especialidade lá dentro da escola era um pouco mais tranquilo. Então, que nem eu dava turma de treinamento, levava os moleques pro campeonato. Então, assim, era um pouco Você mais... consegue trazer Era um pro seu pouco mais lado. descontraído, né? Do e que uma você sala consegue de trazer aula. um pouco mais. Um exemplo, se eu falo assim, ó, se não me der isso, eu não te dou isso, sabe? Tipo, era uma troca, assim. Vai pro banco. Agora, você vê os outros professores assim, você fala, meu, dá dó. Um dos motivos de eu sair mesmo da área, assim, escolar, que eu falo, meu, não tenho mais saco, sabe? E essa geração muito mais educada, não respeita ninguém, não tá nem aí pra nada. E os pais também não Desafia. desafia. Claro, tá, tem pessoas e pessoas, Não dá pra famílias e famílias, generalizar, não, né? não generalizando, mas tá bem complicado. Felipe, me conta um pouco da sua experiência, como que foi, porque você começou e se introduziu na questão da fisioterapia respiratória durante o Covid, né? A gente já conversou o pré-podcast e você teve uma... Como foi a sua experiência? E me conta se você acompanha algum paciente pós-Covid, se você tem casos de pessoas que ficaram com muitas sequelas pós-Covid. Então, eu caí, na verdade, na cardiorrespiratória de Gaiatos, né? Quando a gente tava conversando aqui. Eu saí da faculdade, aí eu já fiz a traumatortopedia, que é a minha paixão. E aí, Covid vai, Covid vem, e aí eu peguei e falei assim, meu, estavam pagando bem, né? Aí eu peguei e falei assim, meu... Tava faltando profissional, Tava né? faltando Claro. muito profissional, e principalmente na linha de frente ali, porque às vezes quando você vai fazer intubação, você vai, né, estubar, tudo, é tudo
fisioterapeuta, Eu não sabia que era médico. Ó, fisioterapeuta. médico entuba, fisioterapeuta estuba. Então, assim, pra você ver a importância. O ventilador mecânico, a maioria dos médicos não sabe mexer. Enfermagem também não sabe mexer. Então, é a fisioterapia que cuida da ventilação mecânica. Fazer aspiração. Eu não sabia. Então. Então, aí e não faltava profissional. E eu, assim, eu sabia, mais ou menos, porque eu gostava muito dessa área. Só que eu falei assim, nunca vou trabalhar nisso, que é hospital e tal. Aí comecei a entrar. Cara, eu falo que uma semana eu aprendi equivalente a pós de 2 anos. Porque eu trabalhava no SUS. Na prática, né? É na prática que você aprende. Na prática, eu aprendi. Sempre. E no SUS, aí eu falei assim, meu Deus. E aí, como eu sou um pouco agitado, eu fui começando a gostar disso. Aí eu falei assim, nossa, aí, era de verdade. No começo era 6 óbitos por plantão. Tá tendo uma parada ali, você tendo que escolher com quem você... Eu já falei disso, eu perdi minha mãe quando ela foi entubada, no Covid. E querendo escolher no Exatamente, começo, o pessoal era entubado e não voltava. Minha mãe foi escassa. Você nunca tinha vivenciado isso? Não, tinha. Bonitinho na ortopedia ali, tá tranquilo. Chegou lá, mas aí não tem como. É que eu gosto. Aí gostei. Comecei a pegar. Deu 1 mês, 2. No segundo mês, falei, vou fazer uma pós. Aí eu já entrei na pós. E na pós que eu fiz, eles davam... Quem tava fazendo, trabalhando na linha de frente, você não precisava fazer o estágio prático. Porque você já tava ali, Você já tava no maior estágio, né? Ainda no SUS Todos. ainda. E aí eu fiz bastante a parte teórica. Peguei um pouco da parte teórica, que é só o básico. Que você vai aprender tudo na prática. E aí a gente começou Aí eu comecei a pegar os plantão. Aí plantão aqui, plantão ali. Aí comecei a trabalhar em 2 hospitais. Um pronto-socorro, o outro em UTI. Cara, eu falo que foi a maior loucura, mas a maior aprendizado na minha vida. Que você vê tanta coisa. Aprendizado como profissional e como ser humano, né? Os dois. E não tem como não levar pra casa. Claro que não. Como é que ficou o seu psicológico, assim, você vendo isso? Cara, eu entrei, pra você ter uma ideia, no final, assim, quando eu tava perto de sair, porque comecei a ter outros objetivos, eu comecei a entrar um pouquinho, não é um burnout, mas começou a me dar herpes zoster. Tive herpes zoster na perna. Era um estresse ali. Então, um estresse ali que já tava... E muita coisa. Imagina, você vê gente morrer toda hora. Todo Você dia. nunca tinha visto isso? Não tinha vivenciado isso. Aí depois, quando eu trabalho 1 ano, 2 anos, aí que você começa a já ter... Só que imagina, um monte de coisa que você já viu. Aí você vê uma menininha de 17 anos entrando lá, daqui a pouco não sai, velho. Tipo, 2 dias, 3 dias, ela não tá mais. Então, assim, é muita coisa que você vê que você fala, caraca. Era muito desafiador. Eu estagiei na pandemia no hospital também. Eu tava bem na parte do estágio, né? No finalzinho da faculdade, nutrição clínica no hospital. E aí a gente continuou, né? Porque era hospital, tipo, a gente tava lá normal, então a gente não fiquei em casa na pandemia. E aí era assim, a gente tava lá, tinha a ala Covid, que a gente não entrava por ser estagiário, mas no hospital normal mesmo, era isso, a gente tava, de repente entrava num quarto, fazia todo o contato ali com o paciente, tinha, né, a gente cria esses vínculos, enfim, no dia seguinte, cadê o paciente? Tinha ido pra área Covid, a gente nunca mais sabia dele, depois tinha ido embora. E era assim, tipo, mais um, sabe? Mais um. Era muito pesado, assim, muito. E no começo ninguém sabia o que estava acontecendo. E nem quando ia acabar, né? Não sabia. Ninguém sabia. Quando eu entrei, eu fui um dos primeiros a pisar numa UTI lá. Foi eu, aí tinha tipo um médico, 2, ninguém sabia nada, porque era uma coisa nova. Ninguém sabia. Ninguém sabia como lidar. Não sabia. Ia por padrões, um exemplo, tratamento respiratório, e colocava os parâmetros mais ou menos. Mas não sabia o que tinha, porque não tinha nenhum estudo, nada. E aí, na prática, depois foram descobrir que pronado, ele melhora um pouquinho a ventilação pulmonar. Aí começaram a pronar, né? Não sei se você já viu alguns casos. Começaram a colocar os pacientes de barriga para baixo, né? Porque melhora na ventilação. E aí foi começando a ter essas coisas. Foi aí que foi começando a melhorar e ter algumas pessoas... Os estudos foram ali. Foi tipo teste, né? Vamos testar o que é melhor. Hoje procura... Não tem nenhum estudo, assim, fidedigno que prove 100% a causa, a etiologia. Não tem. Uhum. E não vai ter. Você tinha algum ritual, assim, no seu dia a dia para se preparar para chegar no hospital ou não?
só vai. Acorda, você pensar, ficar pensando 2, 3 vezes. Você ficou quanto tempo na linha de frente? Eu fiquei, acho que 2 anos e meio. Bastante, Quase a pandemia né? toda, E aí né? você resolveu sair pra fazer... Porque aí eu comecei a focar na minha clínica, né? Tá. Que eu tenho uma clínica. Aí eu falei assim, não, pô, eu trabalhava em 2 hospitais, trabalhava na escola, que eu não larguei a escola, porque como tava... 30 horas por dia, né? O Isso. dia tinha 24 só. É mais ou Júlio, menos sabe? isso. A escola era uma Aí- terapia, né? Você Era saiu um Júlio. pouquinho Não, do... era terapia. Eu chegava às vezes na escola, dava um conteúdo e ia jogar bola com os moleques, porque era uma coisa que eu tinha pra diversão. E trabalhei em faculdade. Então, eu trabalhava na parte da coordenação de uma faculdade semipresencial. E aí minha vida era uma loucura. Eu falei assim, não, se eu não parar, eu vou Vai infartar surtar. aqui, meu. Aí foi aí que eu comecei a dar uma parada. E voltando aos pacientes, né, de Covid e tudo, tem um caso que eu dei continuidade com ele pós, que inclusive era um médico. O cara ficou muito mal, assim, do dia pra noite. O cara foi, tal, começou a ter sintomas, tudo, voltou pra casa, ele era médico. Daqui a pouco o cara começou a piorar. Aí foi lá pra UTI onde eu trabalho, porque o pai dele trabalhava lá. Aí colocaram ele na UTI topzinha lá e tal. O cara começou a ficar ruim. Um dia, 2, batata, entubou. E ele não queria ser entubado. Quem Ele sabe, sabia, né? Médico, ele sabe. O cara ficou... Olha, ele chegou a fazer tráqueo, né? Que é indicado você ficar até 14 dias e depois fazer a tráqueo, por conta de infecção e etc. Mas ele ficou, acho que no hospital, coisa de uns 20, 30 dias. Nossa. Ele ficou um dia que o pessoal falou assim, inclusive eu tava no plantão, falou assim, ele não vai sair. Nem adianta fazer nada. Porque quando o paciente estava pronado, você tinha que deixar, que ele ficava um período pronado, né? E aí você tinha que deixar, não dá pra fazer muita coisa, né? A fisioterapia motora não dá pra fazer nada, né? A aspiração também tinha que ter muito cuidado, por causa do tubo, tudo. Normalmente tinha aquela traqueia, tipo, que você só aspira, aí fica mais fácil. Mas agora é só você, tipo, ver se o paciente tá bem e mexer nos parâmetros, né? Então, assim, aí foi a sorte que ele foi evoluindo. A pronação, acredito que foi o que salvou ele, né? E aí depois, aí ele, começou a ficar bem. E aí naquela rotina de dia a dia, aí ele foi melhorando. Aí eu ia lá, né? Que tinha uns físicos que não ia, né? Sempre tem, aquele que só vai dar uma passadinha, você tá bem, meu anjo, só não faz nada. Aí eu ia Como lá... pode, né? Não, eu tem, fico indignada. Você tá lidando Tem. com vidas, né? E não só a vida daquela pessoa, a vida Da da família inteira. E tem vários, os que acham que é pós, não sei aonde, da onde, é mestrado. Não, chegava lá, se achava só, cantava de galo, mas não fazia nada. E aí eu, fiz o motor, fiz o respiratório e tal com ele. Aí o cara foi evoluindo, e ele falou assim, cara, você não quer me atender na minha casa? Aí eu falei, mano, não quero não. Já tem um monte de coisa, velho. Que horas, Aí né? eu falei assim, Que horas onde que é? Aí eu falei assim, madrugada. onde que é? Aí ele falou assim, lá no Morumbi. Aí eu falei assim, não, mano, não. Aí, por favor, foi uma parada muito assim, tipo, pessoal, sabe? Aí ele, por favor, não sei o que lá. Aí eu falei assim, mas eu só posso uma vez na semana. Aí ele, tá bom. Aí ele falou assim, não, eu pago o valor que você quiser. Eu falei assim, não é questão de grana, é questão de Tempo mesmo. sanidade mental também e tempo. Só que aí eu fiquei atendendo ele durante o quê? Uns 3, 4 meses, 5. Que legal. Que aí depois ele foi pra... Acho que ele foi pra Santa Catarina depois. E aí E ele hoje se ele tá bem. recuperou 100%. Se recuperou 100%. Você tem casos ainda de... É que muita gente que teve Covid, que nem a minha mãe é um exemplo. Ela teve Covid, não precisou ficar entubada. Ela ficou internada, mas só com catéter, já 2. Mas até hoje ela tem uns coisas de pulmão, às vezes dá umas falta de ar. Eu Às vejo vezes ela fica também. mais ofegante. Você acha que é mais emocional do que físico? Eu acho que é uma mistura. Uma mistura? Não, acredito que não... Muita sequela ainda, né? eu acredito que não seja só emocional, não. Tem muita Pela- gente Eu indo acho que o embora, né? emocional piora, né? Tipo, porque você... Sei lá, às vezes você teve a Covid, aí você ficou com sequelas de repente, não só na respiração, né? Mas de outras questões. Então, muita gente com cabelo, muita gente com paladar. Eu acho que vai trazendo uma questão emocional muito complicada, né? Tipo, tá, quando é que eu vou voltar, né? E aí eu acho que
junta tudo, né? Acho que é uma Eu acho que é junção uma de coisas. junção. E ainda a Covid, não sabe. Você não sabe o que vai, se a que vai gente acontecer parou. com quem teve Covid daqui a pouco. Tipo, E a gente parou de falar de Covid porque tem outros assuntos mais, segundo a mídia, mais Tá mais importantes. em Mas a alta. gente ainda tem muitos casos de Oh, Covid, tem né? muito. Tem muito caso. E o problema é que... E tem muita morte ainda. A gente parou de Tem. falar sobre o assunto porque a mídia tá focada em outros. E o problema é que é um coisas. vírus. Então É porque ele virou- muta. É, virou comum, né? virou comum, Então- virou tipo... Tá aí, né? Que É. nem gripe, que nem... Mas também eu Mas vi tá aí. muitos casos que não era Covid. Você olha assim a etiologia do caso, você vê o caso, você vê a situação, você fala, não é Covid. E tava internado. Ou Gripe, ou normal, negligência. Muitas coisas que a gente viu que você fala, mano, Erro começar a mesmo. falar assim, que teve de erro médico, assim, era absurdo. Era absurdo. É que ninguém sabia muito o que tava fazendo, Ninguém né? sabia. Não, mas E- médico não sabia nem entubar. É, isso aí tinha que... Não, É, a gente. são vários sabe relatos que eu às tenho, vezes, assim, que eu falo, meu, você olha assim e fala, gente, Não, no hospital teve gente que amputou por erro médico. Eu já ouvi E a essa história. enfermeira veio falar pra mim, falou, meu, Amputaram a perna errada. E agora como que a gente vai avisar pra família, porque era uma cirurgia tão simples e a gente vai ter que amputar a perna do... E contando pra gente, contando pra mim Não que dá tava pra lá perna no- internado. Eu falei, meu Deus. Jesus amado, cara. Tipo, terapia, virou... Era fofoca rolando. agora? Né? Ô, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. E aí, em relação à alimentação, assim, e à respiração, você sente que tem alguma coisa que vocês até falam pros pacientes, alimentos mais legais? A gente indica, né? A gente fala assim, pô, tem que passar, né, com uma nutricionista, tem que falar por quê? Porque, por exemplo, tudo, o nosso organismo, ele é meio que interligado, tudo, né? Tudo. Meio não, Intestino e 100%. estômago não tá separado do pulmão, não né? tá, não tem então uma se divisão, você tem uma portinha alimentação um pouco mais dividindo, né? saudável, automaticamente esse organismo vai gerir melhor Ele as vai situações do responder dia a melhor, dia, né? entendeu? Pelo objetivo dele. Então, mesmo se ele não fizer nenhuma prática de atividade, etc., mas pelo menos a alimentação precisa, porque muitos alimentos, assim, ó, eu sou leigo nisso, hein? Mas muitos alimentos são inflamatórios, São né? inflamatórios e tem os anti-inflamatórios, Isso. alimentos Não, a anti-inflamatórios. gente sabe, produto industrializado, ultraprocessado, Não tem jeito. não pode ser bom, né? A gente já falou aqui, né? Mas inclusive no emocional, né? Tem os alimentos que pioram ou ajudam a parte emocional. E quando a pessoa tá passando por alguma coisa, o emocional é muito importante, né? A gente sabe que parte grande ali do quadro de melhora vem muito do Do emocional, né? Também. Eu Então, vejo na loja, assim, chegar agora inverno, vem o pessoal, né? Resfriado, com gripe. Ah, o que tem para aumentar a imunidade? Eu falo, a sua imunidade deveria ter sido trabalhada o ano inteiro. o ano inteiro. Você tem que começar. Não dá para trabalhar a imunidade em junho, quando vem esse frio, porque aí vem as ites, né? As rinites, as sinusites, os quadros de gripe, problemas respiratórios. Aí a pessoa vem, não precisa aumentar a imunidade. A gente indica, você tem ali um própolis, você tem um chá que vai ajudar, você tem uma aromaterapia, um óleo de eucalipto, um óleo de menta, que vai ajudar Ajudar um pouco, né? aliviar, Mas- ajudar um pouco a aliviar aquele quadro grave. Mas não adianta você tomar agora. Você precisaria ter cuidado. Então, que a gente fala assim, quer tomar própolis? Começa em março, vai até setembro. Pega uma janela de 6 meses. A gente sabe que o própolis é importante, mas ele não vai curar. Ele vai te ajudar a Em dar uma uma semana, base né? para você ter uma imunidade. Também não adianta tomar própolis e consumir produto industrializado. A cabeça não tá boa, você não fez atividade física. É. O própolis não vai salvar a sua vida. Porque o ser Então, eu humano acho que tem o mania, né? imediatismo é um problema muito sério, né? Vou É, resolver a o problema galera- agora, É. né? A galera não faz nada o ano inteiro, e aí quando começa a sentir algum sintoma, quando começa a ficar doente, né, resolve procurar ajuda e fazer Exatamente, tudo. Mas é. não é assim, a gente tem que ter uma Aí alimentação que é pra ontem, né? legal. Que é pra ontem. O que eu mais recebo é isso, que é pra ontem. Tipo, não tem a paciência de esperar e entender que é um processo. Na verdade, quando a paciente quer qualquer resultado, sempre é um processo. Mas falando também de imunidade e de saúde no geral,
pessoa não consegue mudar a saúde dela em um mês, entendeu? Não, é uma coisa imagina. que vem lá de trás. Ela precisa se alimentar, é tudo um conjunto. Se alimentar melhor, fazer atividade física, entender ali seu corpo, né? E aí você vai realmente melhorando sua imunidade, ficando muito menos doente, ficando melhor emocionalmente, né? Pra conseguir os resultados e a imunidade O pessoal também. não dá nada, né? Mas assim, as pessoas não se conhecem. Não. Eu falo isso Elas não... Eu falo isso para os clientes, eu falo, o primeiro passo, assim, você conhecer o seu corpo. Então, às vezes, um exemplo, o cliente procura e fala assim, você tem um chá para dor de cabeça? Eu falo, vamos entender essa dor de cabeça, de onde está vindo? Você está com dor de cabeça porque você não dormiu direito? Tem um chá É um mágico? chá, exatamente. Você está com dor de cabeça porque seu fígado não tá legal? É outro chá. Porque seu intestino não funcionou? É outro chá. Eu não posso te indicar um chá para dor de cabeça se eu não souber... Porque a dor de cabeça é só um sintoma de alguma coisa que não tá legal. Você não tá respirando direito. A gente sabe que quando você não tá respirando direito, você tem dor de cabeça. Da onde tá vindo essa dor de cabeça? Acho que Não tem chá mágico. As pessoas, elas querem só o remédio, né? O A tratamento. solução. Mas E tá achando que natural também vai resolver todos os problemas, Mas ninguém Gabi. quer tratar a causa, né? Então, Ninguém sei lá, quer você tá com tratar dor a de causa. cabeça, você toma um remédio de dor de cabeça. Você tá com alguma coisa, você toma um remédio pra isso. Mas tá, da onde que veio isso? né? Mas por que é isso? Porque o pessoal não... Imediatista. Imediatista, É, exatamente. só Eu quer pra falo, ontem. eu falo isso para todos os meus pacientes. Quando a gente inicia eu trabalho com a nutrição comportamental, que é um processo, né? É uma coisa vai muito além de uma consulta nutricional. Tem muitos pacientes que eu nem passo plano no começo, ou nunca passo plano, né? Porque é realmente uma mudança, uma reeducação alimentar, uma mudança de comportamento. Então a gente vai resolver o problema, né, a questão da queixa da pessoa pra vida, sem aquele prazo de validade, sabe? Que você vai fazer um mês, depois volta, tem aquele efeito sanfona que a gente conhece muito. Então a gente vai trabalhando ali por meses, né? E eu sempre falo, olha, não tem como a gente transformar um comportamento que tá com você desde que você nasceu, há 20 anos, 30 anos. A gente não muda isso em um mês, a gente muda isso em um processo, né, em meses. Isso- Pacientes mais rápidos, pacientes mais devagar, mas é um processo. Não adianta você ter esse imediatismo de querer mudar, e você tem que aprender a valorizar o processo, porque as pessoas, elas focam só no resultado final, né? Tipo, fica um mês, eu não, sei lá, não tive o resultado que eu quero, então não funciona pra mim, eu não vou servir pra isso. Gente, foca no, né, de repente em um mês você não chegou onde você queria, dificilmente você vai chegar, né, no resultado final em um mês. Mas você consegue ali, olha quanta coisa você já evoluiu. Isso As é uma pessoas, base, né? as pessoas não veem, né, esses pequenos passos. Essa evolução, né? Elas só focam no final, e aí óbvio que é frustrante, né? E no processo respiratório também, né? Aprender Também. a respirar. Você respirou a vida inteira errado. Principalmente para quem tem aí asma, bronquite. A pessoa respirou a vida inteira errado. Aprender a respirar para melhorar Mas essas a gente condições. não sabe respirar direito. Você já se reparou respirando? Não, a gente não. A não ser quando eu medito. Aí A quando gente- você medita, ou você faz yoga, ou Quando você você faz tá fazendo pilates. alguma atividade assim, você consegue controlar o, né? Porque você tá Prestando prestando atenção, atenção na isso. respiração. Às vezes eu me pego e falo assim, nossa, por que eu tô segurando o ar? Você fala, por que eu tô segurando o ar, sabe? Então, nós também, às vezes é inconsciente, a gente não sabe respirar direito. A gente não sabe. Eu comecei, faz uns 2 anos que eu corro, né? E antes eu não corria, porque sempre que eu tentava, eu tinha dor. Aquela dor. Aquela dor lateral. Aquela dor horrível. E aí eu falava, não sei correr. Tipo, sabe, desistia, não sei correr. E aí eu comecei a fazer aula de corrida e comecei a trabalhar a respiração. Porque, na verdade, o que me impedia de correr não era o meu físico, não era que eu não tinha força, energia, não, era só a respiração. Olha como isso... Respiração, E aí é muito legal essa parte que eu acho Começa que... aquelas dores, aquelas agulhadas. Sim, deve ter muita gente Sim. que não evolui num treino, numa corrida, por conta disso, né? E aí, só conhecendo isso, é bem bacana. Que eu não sabia, nunca parei pra pensar. Eu também nunca parei eu pra pensar. achava que era muito mais uma coisa que acho que todo mundo deve pensar isso, né, Felipe? Que é uma coisa muito mais da doença, né? Tipo, é uma doença de alguma Só questão. se você tiver alguma patologia ou... Mas, querendo ou não, é uma forma de prevenção. Sim. É uma forma de. Principalmente para quem tem essas doenças crônicas, asma e bronquite, né? Porque essas doenças crônicas, claro que ela é meio multifatorial, mas também tem um pouquinho da parte genética. Só que se você já começa a fazer, tipo, meio desde cedo, você já começa a ter um outro parâmetro. E às vezes até a respiração natural, ela já vai meio que automático. Sim. Tem Isso é muito cura, legal. Felipe. Consegue se curar uma asma, uma bronquite através de fisioterapia Curar, não. respiratória? O que Melhora você muito. pode fazer é postergar um exemplo, que nem a asma. A asma é uma parada de surtos.
vamos dizer assim. Então, do nada, dá um ataque de asma. Você já viu alguém tendo um ataque de asma? Pessoalmente, não. Eu já. Não. É que o meu irmão tem todas as As ites possíveis. Não sei nem como é que a gente é gêmeo, não tem Mas- nada. Ele tem tudo. Ainda bem, Ele né? tem rinite, bronquite, Sobrou tudo pra ele. asma. E aí ele tem que ficar andando com a bombinha. E é muito... Diz que é desesperador. É desesperador. Né? E aí, assim, o que é interessante, eu acho que a gente também tá falando aqui pras mães, futuras mães, enfim, se a criança, né, nasce ali, já tem alguma questão respiratória, se trabalhar desde sempre uma fisioterapia, uma respiração e uma alimentação, estilo de vida, exercício, estilo de vida saudável, provavelmente é isso, né? A criança vai crescer tendo muito menos crises e surtos do que se ela não tratar nada, né? Sim, isso é verdade. Então, Acho que é prevenção, tipo. E o que a gente vê é o contrário das mães, né? Você tem uma criança que adoece mais fácil, essa mãe mima mais, essa mãe dá mais alimentos para deixar essa criança feliz porque ela tá doente, que é um assunto até que acho que a gente pode abordar em outros aqui, Gabi, que assim, você relacionar desde pequeno, a gente precisa... O emocional com a o emocional com a alimentação. doença. Nossa. Então assim, eu estou doente, eu vou dar tudo aquilo que eu não te dou no dia a dia para compensar a sua doença, como se eu, mãe, fosse responsável. E aí você começa a dar... Aquela criança tá doente, tá com febre, tá com crise, e você vai dando alimentos. Porque com medo dela não comer, eu dou aquilo pra que ela agradar, gosta né? pra agradar, E é uma- aí a saúde piora, Sim. vira um É uma ciclo linha gigantesco. É uma linha tênue, porque você dá os alimentos que a criança quer, que ela vai... Ou a pessoa, né? Que o ser humano ali que quer, que vai agradar, que vai dar carinho, amor, trabalhar o emocional, ajuda também ela a se sentir melhor pra melhorar. Mas também você dá demais, vai piorar A a saúde. Então, até que ponto você consegue usar nesse momento a comida, que é um fator... Tenha muito a ver com o emocional, sem que prejudique... Muito bom esse tema, vamos fazer. Muito bom. O problema é depois, né? Quem vai sofrer vai ser a criança futuramente. Sempre. Não vai ser os pais. Porque é ela que carrega a patologia ali, né? Sim. Então, ela que tá com a patologia e faz coisas assim que é a super proteção, né? Então, E aí, quando você tem uma criança, eu sou mãe, né? Hoje meus filhos são adultos já. Mas não adianta, você vê filho doente, você entra em pânico, em desespero. E aí você tende mesmo a não dar aquilo que deveria ser o melhor naquele momento, em termos de alimentação, para aquela criança se recuperar. E aí você acaba cedendo, porque você se sente culpada da criança. Mas isso é tema para outro assunto. Felipe, a gente tá terminando aqui, para variar, a gente não consegue abordar. Mas eu queria te fazer duas perguntas, já passa muito rápido. Em termos de tecnologia, para quem tem doenças respiratórias, você acha que a gente evoluiu bastante? Ou a gente ainda continua naquele tratamento 1 a 1? Eu consigo ter alguma coisa em casa que vai me ajudar? Como que... eu acho que evoluiu bastante. Tá. Evoluiu bastante. Só que a gente tem que tomar, entre aspas, muito cuidado para não substituir profissional, porque pode saber toda a parte teórica, mas a parte prática é difícil você... Você vai pesquisar lá no chat GPT. É diferente. Aí você coloca lá. Faz uma fisioterapia Agora- respiratória aí pra mim. Não vai Agora adiantar. não é mais Me dar um passa uns Google, exercícios, né? tá bom. Não, mas ela... exato. Pode até aparecer lá, né? Tipo, respira assim, respira... Mas tá. e Tá, aí? como? E o profissional para acompanhar, para saber se você tá fazendo certo. É. Não é Entendeu? precisa. É só... eu acho que essa parte, né, de inteligência artificial, essas coisas, é legal. Vem pra agregar. Só que ela tem que vir pra andar junto. Ela não pode substituir. Ela não pode Não, substituir. porque o pessoal, ele tem essa mania, né? Um exemplo, que nem vai no mercado. Então, eu vou substituir pra poder... O mundo capitalista é horrível por conta disso. Então, muita gente vai perder o emprego por conta dessas coisas. Então, assim, mas eu acho que elas têm que andar junto. Entendeu? Agora, só a inteligência artificial, aí eu acho meio complicado. Os aparelhos, que tá fazendo bastante aparelho novo, né? De teste, de tudo pra identificação. Isso é maravilhoso. Ajuda, inclusive, o profissional a identificar. Muito. E até seguir meio que uma linha mesmo. Às vezes a melhora é mais rápido. O tratamento é mais rápido em si. Mas só deixar a inteligência... Não dá, É não. tipo o tênis, né? O pessoal usa, compra agora, cada um usa, não sabe nem quantos minutos vai usar, onde que É coloca. a mesma coisa. O pessoal fala assim, eu comprei um tênis. Aí eu falo assim, tá. O que você vai fazer com o tênis? Não, eu comprei lá na... Mercado Livre. Mercado Livre, Shopee lá e tal. Quanto você pagou?
paguei R$60, R$80. Estou no podcast usando Falei, ali pra poder enriquecer. Aí eu falo assim, tá bom. Aí ele tem que saber. Aí, um tênis normal é 2, 3 mil. Tipo, um tênis original, assim, sabe? Então, Explica para o nosso ouvinte o que é esse aparelho. o tênis é um aparelho de eletroestimulação que ele ajuda na analgesia. Então, ajuda no alívio de dor. Só que eu falo que eu tenho que conciliar o tênis com alguma coisa. Porque eu falo que só jogar o tênis não vai rolar. Porque é muito mais fácil. Você vai lá na minha clínica e eu falo assim, não, tô com dor nas costas. Tá bom, fica aí, meu anjo. Fica 30 minutinhos no tênis aí. Não é só isso, entendeu? Às vezes aquela contraturinha muscular. Então Uma liberação. tem que fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa. Mas o tênis é isso. E acho que é isso, né? Que eu falei. É aquilo, né? Você acha que... Aí você faz a conta. Eu falei, eu vou pagar R$60 no aparelho. E o profissional custa, sei lá, R$150, R$200, eu não sei quanto custa a sessão de fisioterapia. Poxa, com esse aparelhinho eu consigo fazer todas as sessões em vez de... Só que você está substituindo Você não alguém faz que certo. estudou, fez ali a faculdade de fisioterapia, fez pós, fez especialização, trabalhou com pacientes, sabe exatamente o que você precisa. Estuda o caso da pessoa ainda, o caso da pessoa. Não, mas Não é pra substituir o pessoal quer profissional. tudo na mão, né? Hoje em Quer dia a tudo gente na fala mão. também pela gente algumas situações assim. O pessoal quer tudo na mão. E aí você fala assim, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Às vezes ele tá com uma lesão séria e vai colocar esse tênis da Shopee lá do Mercado Livre. Só vai estourar mais a lesão Vai dele. piorar. Então, assim, não, é que ele fica fazendo assim, que faz uma massagem, relaxa, tá bom, vai relaxar agora. Daqui a pouco você me fala. Muita gente falava, eu ficava fazendo um tênis em casa. Não é a mesma coisa, não é. Vai piorar. Vai piorar. Felipe, por favor, a gente chegou ao fim. Suas considerações finais, fala da sua clínica, onde as pessoas te acham, como elas entram em contato com você. Então, minha clínica fica a Carvalho Reabilitação e Saúde. Ela fica na região da Freguesia do Ó. Então, ela tem vários profissionais, mas o nosso lá é fisioterapia, pilates, nosso foco. A gente tem um convênio que é Carvalho Saúde, que a gente fala que o paciente paga R$250 por mês e pode usar pilates, fisioterapia, acupuntura. Tipo, tem vários nichos que pode usar e ele pode fazer até 3 vezes na semana. Então, tem 12 atendimentos por mês. Então, porque hoje em dia é difícil, né? Você vai nos convênios, fica tudo jogado. E aí, isso tem o meu podcast, que é tem o Ferro TV, que é um projeto novo que a gente está lançando. Acompanhando. E o Pod Fritas também. E minha rede social é Felipe Carvalho Lima, sem criatividade, no Instagram. Tá tudo certo. E mais uma vez, muito obrigado aí por participar. Sempre precisar, eu tô aqui à ordem. Eu que agradeço, Felipe. Você tem várias frentes, depois a gente te traz para falar sobre outros assuntos. Pode A gente trazer, quis, que eu gosto de como eu já conversar. disse, Eu gosto de resenha. sendo repetitivo, a gente trouxe aqui por conta do tema de inverno para falar um pouco, mas a gente tem outros assuntos. Já fiz minhas considerações finais você, Gabi. Não, acho que é isso. Acho que é importante a gente conhecer essa área, né? Que não é só pra quando você já tá muito doente, né? Ou tá precisando... Nossa, preciso trabalhar isso. Acho que dá pra gente começar antes pra evitar as crises. Eu acho que é importante mães, parentes, enfim, todo mundo conhecer, porque pode ajudar bastante gente aí. Eu falo, podcast é uma aula, né? É uma Você vem aula. aqui, é uma pregação, você veio aqui, eu sabia pouca coisa sobre isso. E o legal, você é da área de educação física, você já fez fisioterapia, já entrou em outro ramo, isso é bom, né? O conhecimento, a gente ganhar conhecimento o tempo inteiro. Eu falo, podcast é ganhar conhecimento. Isso não tem preço. Parabéns. Finalização é sua, Luciano. É isso mesmo. Não, Se inscreve no canal, compartilha, dá um like, ajuda a gente aí, dá uma moral pra gente. Eu falo que um podcast, pessoal, isso aqui é uma pós-graduação, mestrado da vida. Escuta isso aqui, ó. Escuta, que você vai aprender bastante coisa. Quantos episódios a gente já tá aqui? Esse é o gente vai fazer episódio um 48. 48. 48 episódios, são 48 aulas, pô. Quantas pessoas passaram por aqui? Né? E Muito aprende, bacana. não. Acho que é isso. E a gente conhece gente fantástica aqui, eu adoro. Pessoal, até semana que vem, terça-feira, às 20 horas. Deixa um like. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.